Vamos lá, pessoal, mais uma questão de pediatria. Vocês nem estão me vendo na tela aqui, porque vocês vão ver como o slide vai preencher por completo. Eu não quero nem atrapalhar esse slide, porque é muito importante. E é uma questão muito cobrada em prova. Ela pergunta pra gente de um paciente que está tendo crises convulsivas, alguns achados cutâneos, né, ungueais e intraorais no exame físico, e quer saber o que tem na ressonância de crânio desse meu paciente. Pô, é um paciente que está tendo sintomas neurológicos, crises convulsivas. É um paciente que tem algo na ressonância de crânio, a questão está inferindo isso para mim, e tem lesões de pele. Então, nada mais a questão está falando para a gente do que as síndromes cutâneas, neurocutâneas tumorais. Questão muito cobrada em prova. E tem algumas principais que a gente tem que saber. E a gente vai descobrir de qual síndrome neurocutânea essa questão está falando, quais os critérios, e assim descobrir então o que tem na ressonância desse nosso paciente. Vou então já falar para vocês, dar um spoiler para vocês de que a gente está falando aqui nessa questão sobre esclerose tuberosa. Por quê? É uma doença que de 70% dos casos pode ser esporádico, mas tem uma correlação genética associada, geralmente autossômica dominante. Guarde a autossômica dominante, pessoal, porque síndromes tumorais neurocutâneas, a grande maioria delas autossômica dominante. Se for chutar alguma coisa, autossômica dominante. Tem esses genes, você não precisa guardar isso, fica tranquilo. Mas tem uma tríade clássica. E a tríade clássica basicamente é crises convulsivas, algum atraso de desenvolvimento associado e o angiofibroma facial. César, mas ele não falou nenhum dos três aqui. Como eu vou saber então que ele está falando da esclerose tuberosa só porque você me disse? Não. A esclerose tuberosa tem critérios diagnósticos. A gente tem os critérios maiores e sim, pasmem, assustem, porque esses são só os maiores. E a gente tem também os critérios menores. E aí, baseado nesses critérios, em cada uma dessas lesões, a gente consegue caracterizar se o paciente tem um diagnóstico provável, um diagnóstico certo e assim por diante, suspeito de esclerose tuberosa. E no caso aqui, a nossa questão fala pra gente de algum desses critérios. Mas vamos entender como eu coloco esses critérios em alguma fórmula para dizer se o meu paciente tem ou não esclerose tuberosa. Show! Vamos lá. O diagnóstico definitivo de esclerose tuberosa, ou seja, assim, eu vi esses critérios e eu sei que o paciente tem esclerose tuberosa, é um paciente que tem 2 ou mais critérios maiores, ou um critério maior e 2 critérios menores. Um paciente tem um diagnóstico possível de esclerose tuberosa, um paciente tem um critério maior mais um critério menor. E um diagnóstico provável de esclerose tuberosa é um paciente que tem um critério maior ou que tem somente um critério menor. E esse nosso paciente tem então as máculas hipomelanóticas, tá? Tem fibroma ungueal e tem fibroma gengival, beleza? O que acontece nesse nosso paciente é o quê? Ele tem um diagnóstico definitivo já. Ele tem aí já fibroma ungueal e mácula hipomelanótica, ou seja, ele já tem 2 critérios maiores. E se não bastasse isso, ele ainda tem um critério menor aí no meio do caminho. E aí então, o que eu vou achar? Quais são os achados, os principais achados nas ressonâncias desse meu paciente? Quais são as lesões associadas que a gente vai achar então na ressonância? Primeira delas aqui, um tuber cortical, que seriam então essas hiperintensidades corticais aqui na nossa ressonância. E a grande resposta da nossa questão. Quando você lembrar de esclerose tuberosa, automaticamente você tem que lembrar disso aqui. Astrocitoma subependimário de células gigantes. Sempre ali relacionado com a região caudado-talâmica, perto ali do forame de Monro, lá no ventrículo lateral. Então, sempre nessa transição do forame de Monro, ventrículo lateral, para o terceiro ventrículo, sempre perto daquela junção caudado-talâmico, como se fosse o sulco caudado-talâmico. Essa lesão aí que está mostrada pra gente bem homogêneazinha, redondinha e tudo mais. Diferente dessa outra lesão que também existe, que é um nódulo subependimal, que ao invés de ser essa lesãozinha redondinha e tudo mais, é uma lesão calcificada. E por isso eu coloquei a sequência para vocês aqui do gradiente eco, SWI, para a gente ver então essa lesão bem calcificada. Então, respondendo a nossa pergunta, qual o achado provável que vai ter na ressonância desse meu paciente? Dei alguns exemplos aqui para vocês. E aí, a gente vai então lá para a nossa questão e ver que
a principal resposta aí é a letra B, astrostoma subependimal de células gigantes. Guardem isso. Caiu na sua prova um paciente com um angiofibroma facial, com crises convulsivas, com qualquer um dos critérios aí, e ele perguntou, o que vai ter na ressonância? Astrostoma subependimal de células gigantes. Esclerose tuberosa, astrostoma subependimal de células gigantes. Uma questão aí onde a gente teve 45% de acerto, algumas pessoas já têm medular na sua cabeça isso, mas que boa parte dos alunos também acabou errando essa questão, colocando outras alternativas, apesar da maioria ter acertado. Mas, basicamente, é isso, galera. Medular, não quero que vocês saiam dessa aula sem lembrar. Esclerose tuberosa, astrostoma subependimal de células gigantes. Fechado? Valeu, galera, até a próxima.